Informações garantem que o presidente Osmar Stabile iniciou tratativas e que pode até acontecer uma reunião presencial com a empresa que há um bom tempo tenta fechar acordo milionário com o Corinthians. A atacante Memphis, além de maior artilheiro da seleção da Holanda, o atacante do Timão também se tornou o jogador com maior número de assistências pela sua seleção. E entendam por quê. Com a recuperação do atacante Yuri Alberto, o treinador Dorival Júnior ganhou uma dor de cabeça que qualquer treinador gostaria de ter. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante do Timão, Memphis. Ele, além de ter alcançado o posto de maior artilheiro da seleção da Holanda no mês de junho, agora ele é também o jogador com o maior número de assistências. O Memphis, hoje dentro do Timão, ele acaba dividindo opiniões. Muitos consideram ele um jogador extremamente decisivo e importante para o elenco, enquanto outros acham que não. Acham que é um atleta que tem custo muito alto para o clube e até são favoráveis a uma rescisão contratual, a um fim de vínculo. Fato é, o Memphis está fazendo história pela sua seleção. No mês de junho, ele se tornou, ao lado do Van Persie, o maior artilheiro da seleção da Holanda com 50 gols. E recentemente, o Memphis, que está com a sua seleção em jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, o Memphis voltou a fazer história. No empate contra a Polônia por 1-1, o Memphis deu assistência para o gol do Dumfries e se tornou também o maior artilheiro da seleção holandesa ao lado do Wesley Sneijder. Agora o Memphis e o Sneijder ambos têm 33 assistências. Então o Memphis segue fazendo história pela sua seleção. Volto a dizer, pelo Corinthians ele acaba dividindo opiniões, mas fato é que ele alcançando esses números, ele atuando bem pela sua seleção, absolutamente que para o Corinthians é importante, pois acabamos tendo a valorização do atleta. A minha opinião quanto ao Memphis ter se tornado também o jogador com maior número de assistências pela seleção da Holanda é a seguinte: absolutamente que para nós corintianos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, poxa, ele tem que ser também o maior artilheiro de tudo dentro do Corinthians. E claro que acaba vindo também as questões envolvendo os custos que o jogador tem hoje para o Timão. Então, é normal, muitos gostam do Memphis, outros não gostam. Eu já falei para vocês aqui por várias vezes que eu gosto do futebol do Memphis, considero ele um jogador decisivo, absolutamente que alguns jogos, principalmente os mais importantes, como clássicos, jogos decisivos, o Memphis algumas vezes ele passa batido, mas é um atleta que tem uma importância dentro de campo. Na questão dos custos, eu já falei para vocês, estamos falando do maior artilheiro e o maior garçom da seleção da Holanda. Para mim, o Corinthians teria que buscar mais parcerias, principalmente fora do país, absolutamente até no país do Memphis. Então, eu acho que daria para trabalhar nessa questão. Agora, na questão de o que é favorável para o Corinthians ele alcançar esses números, volto a falar para vocês, a questão da valorização do atleta. Vai que de repente o Memphis, se saindo bem algum clube, se interessa em comprá-lo, seria muito melhor, por exemplo, para quem não concorda com a permanência do Memphis, de repente o Corinthians conseguir vender o jogador. Então, jogando pela sua seleção e indo bem, as chances disso acontecer, pelo menos ao meu ponto de vista, acabam aumentando. E agora eu vou falar para vocês de um outro atacante. Só que esse outro atacante acabou trazendo dores de cabeça muito boas para o treinador Dorival Júnior. Ficamos sem o atacante Yuri Alberto a partir do dia 13 de agosto. O Yuri repentinamente acabou tendo fortes dores abdominais, foi para o hospital e teve que fazer uma cirurgia de hérnia inguinal às pressas, que acabou afastando o nosso artilheiro de 2025
por cerca de 3 semanas. Com a ausência do Yuri, o Dorival decidiu arriscar no jovem atacante de apenas 18 anos, o Guinegão. E é daí que vem a dor de cabeça para o Dorival. O Guinegão foi muito bem nos 4 jogos que ele fez com a ausência do Yuri. Na derrota para o Bahia, ele jogou bem, marcou um gol. Na vitória contra a equipe do Vasco, ele jogou bem, marcou um gol. Aí nós vencemos. No jogo contra o Atlético Paranaense, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Guinegão novamente decisivo, marcando o gol da vitória. E no clássico, no derby, contra o arquirrival pelo Campeonato Brasileiro na nossa casa, o Guinegão não marcou o gol, mas novamente foi muito bem, ganhando praticamente tudo, isolado no ataque contra a defesa adversária, se saindo bem. Então, o Guinegão teve uma evolução enorme nessa ausência do Yuri. E agora? O Yuri já está recuperado de lesão para o jogo de quarta-feira, jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Possivelmente, ele estará à disposição do Dorival. E agora, o que o Dorival fará? Por isso que eu falo para vocês que ele está com uma dor de cabeça, destacando que o Dorival poderia muito bem colocar o Gui centralizado, o Yuri Alberto como segundo atacante, também o Memphis, mas sabemos que o Dorival gosta de ter um meio-campo mais preenchido, mais consistente, com 2 atacantes lá na frente. Então, dores de cabeça que o Dorival vai se virar para colocar o Yuri no time de uma forma que não precise tirar o Guinegão. Minha opinião quanto a essa dor de cabeça que o Guinegão está causando para o Dorival é a seguinte. Bom, essa é a dor de cabeça que qualquer treinador quer ter. Isso eu nem preciso ficar detalhando aqui para vocês, porque geralmente faltam opções. Agora para o Dorival, estamos com opções sobrando. O Guinegão teve uma evolução muito importante. Estamos falando de um jogador que não somente por ter marcado 3 gols em 4 jogos, mas sim a maneira que ele tem atuado. Ele ganha praticamente todas as jogadas dos defensores adversários, tem demonstrado muita personalidade, então evoluiu. Se o Dorival tirar o Guinegão agora, ele vai acabar perdendo o ritmo e essa evolução pode ser atrapalhada. O Dorival agora, ele pode ter variações táticas. Ele sempre gosta de trabalhar no 4-4-2 com o losango. Ele pode ter muito bem o Gui centralizado, o Yuri como segundo atacante, o Memphis, de repente, numa configuração com a bola num 4-3-3, sem a bola, os jogadores dão combate, então eu acho que daria para preencher o meio-campo na questão da marcação. Basta, para mim, não tirar o jogador. Claro, vai chegar um momento que ele vai ter que ter uma equipe com uma cautela maior, só que para mim dá para pensar sim em ter o Gui e o Yuri Alberto jogando juntos, porque eu acho que ficará um ataque bem forte com o Memphis, o Yuri e o Guinegão, com o Rodrigo Garro na construção de jogadas. Vamos aguardar e ficando aí aguardando o que o Dorival fará para o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, se o Yuri realmente estiver à disposição, e eu acredito que ele estará. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que passou a chamar muita atenção nas últimas horas. Na verdade, é um assunto que já há um bom tempo divide opiniões. O interesse, a vontade da empresa de acompanhantes de luxo, a Fatal Model, em patrocinar o Corinthians. Nas últimas horas, isso acabou ganhando forças novamente, porque o diretor de novos negócios da empresa falou com o meu timão e trouxe alguns detalhes que, para mim, podemos dizer que é o maior avanço que o Corinthians teve com a empresa até hoje. Vamos lá. Estamos acompanhando já há um bom tempo que a empresa de acompanhantes de luxo, a Fatal Model, tenta patrocinar o Corinthians. Por exemplo, no final do ano passado, isso ganhou forças quando eles se ofereceram para pagar os salários do Paul Pogba, quando o Corinthians estava negociando com o meio-campista francês. E depois disso, salários do Memphis também eles se ofereceram para pagar o transfer ban. Várias tentativas já da empresa de entrar no Corinthians, de patrocinar, de colocar a sua marca dentro do timão. Nos últimos dias, o meu timão acabou conversando com o diretor de novos negócios da empresa, Samuel Ongarato,
que ele confirmou que tem novas tratativas com o Corinthians e que está aguardando uma reunião com o Osmar Stabile. Vamos para as palavras dele. A Fatal Model está em início de tratativas com o presidente do Corinthians e aguardando uma reunião presencial. Já manifestamos nosso total interesse em patrocinar o clube e ajudar no que for necessário para resolver essas questões extracampo que tanto impactam no dia a dia do clube e do torcedor. Nós somos torcedores e apaixonados pelo clube e queremos estar juntos. Essas aí foram as principais palavras do diretor de novos negócios da empresa. Então, pelas palavras dele, as tratativas estão em início e que ele está aguardando uma reunião presencial com o Osmar Stabile. Claro, não fica fácil saber se já tem confirmação que essa reunião vai acontecer ou não. Fato é que ele aguarda uma reunião presencial com o Osmar Stabile, mas pelo que ele disse, tratativas iniciaram. A minha opinião quanto a essas palavras do diretor de novos negócios da Fatal Model é a seguinte: eu, particularmente, nunca havia feito alguma matéria em relação às tentativas da empresa de entrar no Corinthians. Dessa vez, muitas pessoas me perguntando: capitão, realmente está avançando? Realmente pode acontecer? Primeiramente, essa questão da empresa acaba dividindo muitas opiniões. Por exemplo, dentro do Corinthians, há quem diga que não passa pelo compliance. Há quem diga que não atende diretrizes internas e tudo mais. Tem as questões que envolvem o respeito às minas. Então, essa questão da empresa acaba dividindo opiniões. Eu posso ter uma opinião e vocês terem outras. Isso é absolutamente normal, desde que cada um respeite a opinião do outro. Tem muitos detalhes nessa questão. Por exemplo, a questão moral. Há quem diga que para o Corinthians ter uma marca de uma empresa de acompanhantes de luxo, por exemplo, na camisa, moralmente não é o correto. Há quem diga que o Corinthians tem outros patrocinadores que também, se for analisar nesse entendimento, também não é. Então é o que eu estou dizendo a vocês, divide opiniões. Há quem diga que isso é o famoso marketing de emboscada, que é a empresa falar porque sabe que não vai acontecer. Então, se realmente tratativas iniciaram e uma reunião pode acontecer, se essa reunião acontecer, será o maior avanço entre o Corinthians e a empresa. Isso eu já posso falar aqui para vocês, porque até hoje tudo que foi conversado, tudo que foi tentado fazer havia sido por mensagens eletrônicas, os famosos e-mails, digamos assim. Então, são muitas questões, é um Corinthians que precisa de dinheiro e tudo mais, e quem vai ter que decidir isso é o presidente Osmar Stabile, é o departamento de marketing, enfim. Vamos ficar aguardando e acompanhando se algum avanço vai ter em relação a isso. Uma coisa eu sou seguro aqui em falar para vocês. Se tiver essa reunião, eu acho que seria importante para definir de uma vez por todas. O Corinthians chegar e se posicionar: ó, para nós não tem jeito, não funciona, então não vamos mais falar disso, porque todas as vezes que acontecer algo que o Corinthians precisar de dinheiro e a empresa aparecer, eles acabam ganhando destaque, mesmo sem patrocinar o Corinthians. É como eu disse a vocês, o assunto acaba se espalhando e tudo mais. Então, faz uma reunião, já divide de uma vez por todas. Vai patrocinar ou não e já resolve para que isso pare de uma vez por todas ou assine alguma coisa. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, Memphis quebrando cada vez mais recordes pela seleção da Holanda. Vocês acham que o Memphis tem o mesmo desempenho no timão que ele tem com a sua seleção? E quanto ao Guinegão, agora dor de cabeça para o Dorival com a volta do Yuri Alberto, vocês acham que tem condições do Dorival criar um esquema para os dois jogarem juntos? E sobre
toda essa questão envolvendo a empresa de acompanhantes de luxo, a Fatal Model. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Vocês são a favor do Corinthians fechar um acordo milionário com a empresa ou vocês acham que não vale a pena? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!